Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então para mais uma aula aqui. Uma aula bem importante para mim, no começo, para fundar esse método operacional. Para mim, esse foi um dos conceitos mais importantes que teve, tá? Até onde eu estava entendendo de mercado, a partir desse momento, quando eu comecei a entender isso que eu vou falar para você aqui agora, tá? Eu comecei a ter um salto no meu desenvolvimento, tá? Porque o que acontecia? Eu comprava em qualquer lugar ou eu vendia em qualquer lugar. Isso é um risco que a gente corre muito grande, gente, de comprar e vender em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de lugar. Você precisa ser crítico. Isso eu vou abordar muito com você nas aulas futuras e tudo mais. Seja crítico, escolha a melhor operação, tá? E as melhores operações, elas estão, tá? Isso é o mais importante, certo? Eu vou fazer de novo o desenhozinho que a gente fez da aula passada para você entender. Aonde estão as melhores operações? Tá? Vou fazer um exemplo. Uia, o que foi isso? Eu vou fazer um exemplo de compra e um exemplo de venda, tá? Vou dividir aqui, ó. Pá. Eu vou fazer um exemplo de venda. Um exemplo de venda, tá? E eu vou fazer um exemplo de compra. Bem rapidinho, só para não alongar tanta aula, tá? Então, o que acontece, gente? A melhor região para vender, talvez tenha sido passado eu passei não passei, se passou esse conceito na outra aula, tá? Mas eu estou passando agora, tá? A melhor região para nós comprar e vender são as regiões de compra e as regiões de venda. Aonde é a região de venda? É da média da banda para baixo. É essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, da média da banda para baixo, tá? Toda essa região aqui, ó, é uma região vendedora, tá? Onde é a região compradora, Cris? Eu vou fazer até de verdinho. É a da média da banda aqui, ó. Tá? Aqui, ó. É a região compradora. Na banda de Bollinger, gente, tá? Então, fora isso, não tem venda, não tem compra, não tem nada. Tá? Não tem. Não inventa moda, cara. Não inventa moda. Não tenta inventar algo que eu já tentei inventar, bati a cara, quebrei e tô aqui para passar algo para você que é confiável, tá? Não inventa, tá bom? Então, cara, o preço ele tá se desenvolvendo aqui, ó. Pá, fez um pullback, fez um pullback, fez um pullback. Cara, pode fazer milhões de pullback, que essa até inclusive é uma aula de pullback. Aguarde o pullback. Pode fazer milhões de pullback. Se não chegar na minha região onde eu quero vender, não vou vender, cara. Não vou. Aqui, ó, exemplo de venda, tá? Exemplo de venda, tá bom? Tá? Eu não vou vender, cara. Não vou. Vou vender se chegar aqui, ó. Ele vir aqui, chegar e retrair. E me mostrar uma rejeição aqui com um box rejeitando, tá? Aí sim eu vou vender. Agora, veio aqui. Também não vou vender aqui caindo, tá? Não vou cair, não vou pegar a faca caindo, tá? Eu vou vender na região de venda. E eu vou comprar na região de compra. Simples assim, tá? Se você botar na sua cabeça que você vai fazer isso a partir de agora, vai ficar mais fácil. As coisas vão ficar bem mais fácil, tá? Então, vamos voltar lá com o nosso bonitinho exemplo aqui, ó. Pá, 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 bonitinho, tá? Então, se você entender qual que é a região de venda e qual que é de compra, fica mais fácil para mim te explicar algumas outras coisas. Vamos ver se ele não vai apagar aquilo ali. Ah, então vou pegar a borracha. Vamos lá. Aí. Então, você já sabe qual que é a região de venda e qual que é a de compra. O pullback, então, vamos à aula, né? Vamos à aula. Toda vez que o preço está dentro da banda, a gente não faz nada. A gente faz depois que ele sai. Ele saiu. Pô, já sai vendendo aqui. Capaz, cara. Não sai vendendo aí, meu. O que, que eu acabei de falar? Que a gente vende na região da banda, na região de venda. Região de venda tá aqui, ó. Região de venda, tá? Se o preço voltar aqui, a gente vai vender. Quais são os padrões de box, tudo mais, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas o que acontece? Você precisa entender isso aqui, cara. Essa é a perna de impulsão, né? É aquela pernada de impulsão. E essa aqui é a de correção. Essa de correção é a que se chama de pullback. A correção, tá? Correção é o pullback, tá? É com dois L aqui, tá? Mas você entendeu. O pullback. Então, por isso que a gente tem que aguardar o pullback. Por causa disso que
não adianta eu sair vendendo aqui, acreditando nesse rompimento aqui, lá, e criar um monte de teoria. Não, no meu método operacional, eu não faço isso, eu não ensino, tá? Então, eu aguardo o pullback na região de venda. Não é só qualquer tipo de pullback, ele tem que vir na região de venda, porque é na região de venda que eu vou estar com o meu stop mais curto e um alvo mais longo, entendeu? Não adianta eu pegar agora, vamos voltar, vamos vir para um exemplo de compra, tá? Vamos vir para um exemplo de compra aqui. Vamos vir para um exemplo aqui de compra. Então, continuando aqui, gente, tá? Agora vamos ao exemplo de compra, tá? O preço ele está se desenvolvendo aqui dentro, ó. Daí ele sai, volta, lembra? Impulsão. Aqui dentro a gente não faz nada, não considera nada. Na verdade, isso aqui a gente considera um caixote. Depois você vai ver lá para frente como que faz traçar o caixote. Ele faz a perna de impulsão e faz a de correção. Esse aqui é o pullback, tá? Ele vai, aonde que nós vamos comprar? Aqui? Ah, ele fez um padrão aqui, Cris. Já vou comprar. Não. Pode ser o mais próximo possível, tá? Não vou comprar. Ele tem que adentrar nessa região. Ele pode ter esse pavio. Aí é outra história, tá? Mas se ele não tiver esse pavio e ele já ir, cara, que vá mil pontos para cima. Que vá. Eu não vou fazer minha compra, tá? Porque eu já fiz compras assim e eu tomei stop. Compras assim, tomei stop. Até eu encontrar o melhor padrão, tá? E de repente você vai mais para frente encontrar um melhor padrão do que os meus melhores padrões, com base na sua experiência, tá? Então, se você está chegando agora na nossa mentoria, você vai entender que eu não vou te passar um setup engessado. Muito pelo contrário, eu vou fazer você pensar, tá? Que é o que muitos não ensinam e passam em setup engessados e que não funcionam. Tá? Por quê? Porque o mercado tem que ser alguém que pense toda hora tem que pensar diferente, tem que entender o mercado, tem que sentir, tem que entrar dentro do mercado, basicamente, gente. Tá? O mercado ele está fazendo uma movimentação assim, no outro dia ele vai lá e faz uma diferente. Tá? Não tem. Tá? Então vamos lá, vamos para a aula prática aqui. Aguarde o pullback. Ó. Vamos pegar a partir desse dia aqui. Ó. Vamos pegar a partir daqui. Ó. Saiu para fora. Tá? Saiu. Voltou na minha região de venda? Não. Ficou fazendo pullbacks aqui, ó. Pullback. Pullback entrou aqui, ó. Agora ele entrou, tá? Eu vou até aproximar. Porém, ó, tem um grande detalhe, tá? Tem um grande detalhe. Se eu faço a minha venda aqui, por causa desse box que adentrou a banda, o meu stop tá aqui, tá? E eu não gosto desse tipo de padrão. Eu gosto do padrão que entra e volta, assim. Ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui ó, era uma venda, tá? Então, ele entrou, fechou na banda e fechou para baixo, tá? Já vou sair vendendo aqui? Cara, se eu vendo aqui, o meu stop tá aqui em cima, tá? Não cola na VWAP. A VWAP, você vai aprender no módulo de indicadores que os indicadores eles são para nos auxiliar, né, nas entradas de operações, mas também são barreiras, né? Quando a gente vai entrar na operação, a gente olha, pô, não, mas tem uma VWAP aqui embaixo passando. Tá, então eu não vou entrar nessa operação, porque eu estou contra um indicador que eu considero muito bom e um indicador forte, então eu não vou fazer essa venda, tá? Não faço, certo? Então, aqui, se eu fiz a minha venda aqui, a VWAP também ela me serve como uma escora. Os indicadores vão servir para uma escora, ou seja, eu boto atrás dela, não colada, porque olha o que aconteceu nesse outro box aqui. Ele deu a violinada, ninguém colocou colado e foi a favor da leitura, tá? Então, a melhor operação foi essa aqui. Ah, peguei essa aqui, Cris, ó. Peguei essa aqui e botei meu stop lá, eu estava consciente. Então também pegou mais uma venda. Mas foi por quê? Porque ele chegou na região de venda. Mas eu não gosto desse tipo, tá? Quando o paviozinho chega aqui e o box está lá embaixo, ó. Lá embaixo eu não gosto. Eu gosto quando o box fecha pelo menos a metade dele assim, ó. Tá? Ele vai lá na média da banda testar, tá? Aí sim, aí é legal, tá? Então, ó, aqui, ó. Aqui e nós não estamos indo com cor nem nada, tá, gente? Depois as cores vão vir para ajudar, tá? Muito provável que aqui já estava tudo verde, então a gente não faria a venda aqui, tá? Mas aqui, ó, aqui seria uma venda. E ó, outro detalhe, não coloca grudado, tá? A sua venda não vai grudada aí, não, tá bom?
Não coloca grudada aqui a venda, coloca um tique abaixo, porque daí pode acontecer isso aqui, o mercado ir para lá e não ter executado a sua ordem de venda, tá? Agora, se você coloca aqui grudado ou colocou antes aqui, já é executado, tá? Então, a execução, ela também é muito, muito importante, tá? Vamos lá. Isso aqui não é pullback para mim, tá? Isso aqui não é pullback, tá? Isso aqui é quase um rompimento, digamos assim. Foi um rompimento, tá? E aí depois você vai entender isso aqui. Depois você vai entender isso aqui que eu estou traçando agora aqui, tá? Lá para frente você vai entender, tá? Aqui talvez foi a melhor operação também, ó. Uma operação boa com um stop curto e um alvo aqui nesse indicador ou lá na 200, que foi o que aconteceu, tá? Ah, no dólar, a gente está falando de dólar, quando anda um box, eu oriento os alunos a tirar a sua ordem de stop loss, ou seja, o seu risco, e puxar para o 0 a 0, tá? Então, se você entrou certinho aqui, ó, já no rompimento, ó, esse box aqui, ele chegou um pouquinho aqui, quase saiu e tirou a gente da operação, mas andou para quem botou o alvo na 200, tá? Então, agora aqui, ó, foi, voltou. Voltou aonde? Na região. Aqui era compra? Não, não chegou na região de compra. Entendeu? Ó, uma compra, um stop pode ser aqui embaixo ou aqui, tá? Eu, nesse caso, cara, eu teria que cuidar, eu teria que considerar essa operação. O que que é o considerar a operação? É entender, pô, quantos pontos de stop loss tem aqui. Eu, Cris, eu boto 5,5 de stop. Ó, já passou do meu limite, entendeu? 7 pontos já é demais, tá? Para uma operação que não é 100% confiável, porque eu tenho uma barreira aqui, uma média de 200 contra, tá? Eu tenho uma barreira, uma média de 200 contra, entendeu? Então não tenho como fazer isso, certo? Aqui, agora aqui tem um pullback bem bom, porque eu tenho um ajuste aqui e eu tenho aqui, ó, um pullback rompendo a 200, a média de 200, tá? Voltando aqui. Então, os mais ansiosos podem falar, pô, mas aqui foi um stop. Da onde que foi um stop? Se eu falei que aqui, ó, quando eu compro aqui, o meu stop mínimo tem que estar aqui na média da banda, tá? Na média da banda. Exatamente. Por isso que eu gosto que ele adentre um pouquinho mais, feche lá e venha um pavio. Que daí eu tenho um baita de um box bonito para mim poder fazer essa operação aí. Então, gente, basicamente é isso o pullback, ó. Tem que esperar fazer impulsão, correção e chegar na região compra ou na região de venda. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até mais.